vamos dar início agora ao estudo dos quadriláteros. Eu vou apresentar para você aqui a definição, as suas propriedades e vou apresentar os principais quadriláteros que nós temos com todas as suas características, tá bom? Vamos então primeiro para a definição. Quadrilátero é um polígono de 4 lados. Então, primeira coisa, vamos relembrar o que é polígono. Polígonos são figuras geométricas planas formadas por segmentos de reta, figuras fechadas formadas por segmentos de retas. Isso é um polígono. Se esse polígono possui 4 lados, ele é chamado de quadrilátero, ok? Todo quadrilátero tem 2 diagonais e a soma dos seus ângulos internos é igual a 360 graus. Então essa é uma característica comum a todos os quadriláteros. O que eu vou fazer agora vai ser mostrar o nome, a figura e algumas de suas características principais dos principais quadriláteros. Vamos lá. O primeiro deles é o paralelogramo. Então o que é um paralelogramo? É um quadrilátero em que os lados opostos são paralelos. Coloquei ali uma representação de uma figura que eu chamei de ABCD. Observe então que os lados opostos eles são paralelos, ou seja, AB é paralelo a CD, assim como AD é paralelo a BC. E aqui tem algumas características importantes. Primeiro, a soma de 2 ângulos consecutivos é igual a 180. Então, quaisquer 2 ângulos consecutivos que você pegar no seu paralelogramo e somar, isso vai ser igual a 180 graus. As diagonais cortam-se no ponto médio. Então, o que são as diagonais? É o segmento que vai de BD e o segmento que vai de AC. Eles se cortam exatamente no ponto médio do seu paralelogramo. Os lados opostos são congruentes, ou seja, lados opostos têm a mesma medida, e os ângulos opostos são congruentes. Então, ângulos que estão um oposto ao outro têm valores iguais. Mais um quadrilátero. É o meu retângulo. Então, vamos lá. É uma figura plana, limitada por 4 segmentos, de forma a que os seus lados sejam iguais 2 a 2. Então, coloquei aqui uma figura, ou seja, os lados dele, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho o AC vai ser igual ao BD, assim como o AB vai ser igual ao CD. Então, ele tem lados 2 a 2 congruentes. Características importantes. Os lados opostos de um retângulo são paralelos e iguais. As diagonais de um retângulo interceptam-se e formam pares de ângulos opostos e iguais entre si. A área de um retângulo ela é dada pelo produto do seu comprimento vezes a sua altura e o perímetro vai ser a soma de todos os seus lados. Temos aqui agora um losango. Losango é um quadrilátero em que os lados opostos paralelos e os lados todos iguais. Então, é um quadrilátero que tem os lados opostos paralelos e os lados todos iguais entre si. Então, vamos lá. O segmento AD é paralelo ao segmento BD, assim como AD também vai ser igual a BC. De modo similar, o AB é paralelo ao CD e são iguais. Suas diagonais são perpendiculares. Então, aqui, se eu traçar a perpendicular que vai de B até D e a diagonal, perdão, se eu traçar a diagonal que vai de B até D e a diagonal que vai de A até C, o encontro entre elas vai se dar de forma perpendicular. O ângulo formado entre elas vai ser de 90 graus. E o perímetro é a soma de todos os seus lados, tá? A definição de perímetro é a mesma para todos os meus quadriláteros. Próximo, quadrado. É uma figura plana, limitada por 4 segmentos, de forma que os lados sejam todos iguais. Então, quadrado é uma figura de 4 lados que tem todos os seus lados exatamente iguais. Os ângulos desse quadrilátero são todos iguais a 90 graus. As suas diagonais formam entre si ângulos de 90 graus. Cada diagonal forma um triângulo isósceles. Então, se eu traçar aqui as minhas diagonais, eu vou obter de forma 4 triângulos e esses triângulos serão isósceles. A área do quadrado, a área desse quadrado é o quadrado do comprimento do seu lado e o perímetro é a soma de todos os seus lados. Trapézio. Trapézio, eu tenho alguns tipos diferentes de trapézio. Eu tenho o trapézio isósceles, o retângulo e o escaleno. Isso lembra muito a ideia de triângulo na definição, na ideia de isósceles, retângulo e escaleno. Então, o trapézio isósceles é aquele em que tem 2 lados iguais. Então, eu vou ter 2 lados paralelos, que é o BC e o AD, eles são paralelos,
e os lados AB e CD, eles são iguais. Então, consequentemente, eu formo os ângulos da base iguais. Tem dois lados iguais e tem ali o que a gente chama de eixo de simetria. Se eu traçar um eixo de simetria bem no meio do segmento, eu vou ter uma área igual para os dois lados. Trapézio retângulo é um quadrilátero que tem apenas dois lados paralelos e que tem um ângulo reto. Então, observa que aqui esse ângulo formado, esse e esse, vão ser ângulos de 90 graus. Ou seja, ele tem um ângulo reto, nesse caso ele já não tem eixo de simetria. Se eu traçar ali um segmento, eu não vou ter igualdade dos dois lados. E tem o trapézio escaleno. O trapézio escaleno ele tem todos os seus lados diferentes e não tem eixo de simetria também. E agora eu vou falar de um conceito importante dentro do triângulo, que é o conceito de base média. O que é base média de um triângulo? Vamos para a definição. Chama-se base média de um triângulo todo segmento que tem como extremos os pontos médios de dois de seus lados. Olha só, eu desenhei aqui um triângulo ABC e aí, pelo lado AB, eu marquei um ponto médio que eu chamei de M. E pelo lado AC, eu também marquei um ponto médio que eu chamei de N. Ok? Por esses dois pontos médios, eu traço esse segmento. Então, esse segmento que eu tracei, ele é chamado de base média. Então, no nosso caso, né, MN é chamado de base média do meu triângulo. Essa base média, ela é relativa a esse lado BC. Essa base média, essa propriedade da base média, eu posso trabalhar ali com semelhança de triângulos e tirar algumas conclusões importantes que nós vamos ver mais pra frente.